Mateus 13, 33 e 34. Amém? Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, do Senhor ministrar ao nosso coração a Tua verdade, Senhor. A Tua verdade é vida, Senhor. A Tua verdade, Senhor, nos orienta, nos dá direção, nos ensina. Queremos andar nesse caminho, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus, queridos. Deus é bom. Irmãos, o texto que nós lemos, ele começa falando que isso aqui é uma parábola. O Senhor está fazendo uma espécie de comparação do reino dos céus com o propósito de nos ensinar algo, de nos mostrar algo, de revelar algo na nossa vida. Entretanto, todas as vezes, ou na maioria das vezes que nós lemos na palavra de Deus, falando a respeito do fermento, nós percebemos que o fermento, na maioria do texto bíblico, ele é colocado de forma negativa. Ele nos é apresentado de uma maneira, o aspecto negativo do fermento. Por exemplo, quando a instituição dos pães ázimos na Páscoa, em que os judeus precisavam comer apressadamente do cordeiro, eles tinham que comer pães não fermentados, pães ázimos, que mostrava, de alguma forma, que eles não se misturavam, que eles eram separados por Deus, e representava, o fermento, a própria presença do mal na massa. Então, esse fermento, ele representava a corrupção, a desintegração, ele representava algo negativo. Quando vemos em Levíticos, no capítulo 2, no verso 11, a palavra de Deus vai dizer que a oferta que era apresentada ao Senhor, ela não poderia conter fermento, ela não podia ter fermento. Vimos isso também na instituição da Páscoa, mais à frente, na festa da Páscoa, em Deuteronômio 16, que não se podia comer pão levedado. No Novo Testamento, o ensino continua com relação ao fermento, nos mostrando que muitas vezes o fermento também tem aspectos negativos. Em Mateus capítulo 16, aqui o próprio texto de Mateus que nós lemos, no verso 16, no verso 6, o próprio Jesus vai alertar aos discípulos, dizendo: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E que fermento era esse? Era a doutrina deles que estava contaminando, que poderia contaminar de alguma forma aqueles homens, ou a mensagem do Evangelho. Marcos capítulo 8, no verso 15, Jesus vai falar a mesma coisa, e ele inclui não só o fermento dos fariseus, dos saduceus, como o fermento dos herodianos, aqueles que eram seguidores de Herodes, aqueles que faziam parte do palácio de Herodes. E em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 6 e 8, a palavra diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, trazendo outro aspecto negativo. A mesma coisa fala em Gálatas, no capítulo 5, no verso 9, que um pouco de fermento também é capaz de levedar toda a massa, dando a ideia de corrupção, dando a ideia de que esse fermento pode ser algo negativo, prejudicial. Em Lucas, no capítulo 12, para encerrar, a Bíblia fala para nós tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia, irmãos, vem de máscara, vem do teatro, de colocar uma máscara, de ser alguém que nós não somos, de queremos apresentar para as pessoas, ou para o mundo, ou para a igreja, apresentarmos uma coisa que não somos, enquanto Deus sabe quem realmente somos e o que passa no nosso coração. Então, a palavra sempre, ou a princípio, quando nós lemos, vai apresentar o fermento para nós com um aspecto negativo. Entretanto, no texto que nós lemos, a palavra claramente apresenta aqui o fermento com um aspecto positivo. Ora, mas como que é isso?
né? E muitos hoje têm o entendimento de que esse fermento aqui é negativo. Contudo, irmãos, a palavra é clara quando ela diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento. É o reino de Deus que é semelhante a esse fermento aqui. Entenda que a palavra que em algum aspecto pode apresentar algo de forma negativa, né, em outro texto da palavra pode apresentar também com um aspecto positivo. A palavra, quando apresenta e fala a respeito da serpente, por exemplo, vem falar do símbolo da serpente como Satanás. Entretanto, quando a serpente foi levantada no deserto, o que a Bíblia diz? Que eles olhavam para a serpente, eram sarados. E aquela palavra representava, aquela serpente que foi levantada no deserto, representava o próprio Cristo. Então, Jesus ele ressignifica essa apresentação do fermento, que muitas vezes pode ser para nós ou na nossa vida um aspecto negativo, ele agora apresenta com um aspecto positivo. Esse fermento, esse crescimento, representa o próprio reino de Deus, ou o crescimento do reino de Deus. Ou como e de que forma o reino de Deus cresce, se desenvolve. Entenda que, quando a Bíblia fala a respeito desse fermento, precisamos entender que o fermento que está sendo falado é diferente do fermento que nós estamos acostumados a usar na nossa cozinha. Naquele tempo não tinha fermento biológico, não tinha fermento pó real que você comprava, aquele fermento que é um quadradinho, um tablete que você compra na padaria para fazer pão, para fazer massa. A Bíblia aqui está falando do fermento natural. O fermento que é produzido dentro de casa. O fermento que era produzido misturando farinha e água. Espera descansar, espera levedar, espera crescer. Para aí, separa um fermento mãe que é para produzir mais. Enquanto aquela outra parte é usada para produzir pães, para produzir bolos, para produzir algo para se comer. Esse fermento que a palavra de Deus aqui está falando, o fermento que a dona de casa fazia, manualmente, fazia dentro de casa, produzia. Até hoje existem pessoas que fazem o seu próprio fermento, não compram o fermento biológico, não compram o fermento que é produzido pelos laboratórios, mas prefere fazer dentro de casa. E qual que é a diferença? A diferença é o resultado final. A diferença é o sabor. A diferença é que o sabor não é controlado. O fermento que é produzido naturalmente vai depender do tipo de fungo que está lá. Vai depender do tipo de elementos que vão estar lá para produzir uma levedura. E dependendo da levedura vai produzir um tipo de sabor. Um tipo de sabor diferente. Vai produzir algo menos controlado do que aquele que nós compramos. Nós compramos e basicamente nós já temos uma previsão do que vai acontecer. Mas aqui as coisas poderiam dar errado. Aqui a massa poderia não sair muito bem. Aqui as coisas poderiam não dar certo. Então entendemos que o fermento que Jesus está falando é um fermento bom. Uma boa levedura. Um fermento que pode produzir. A partir do momento que nós conseguimos produzir o primeiro fermento, irmão, a produção não para mais. Ou seja, sempre é possível tirar um pouco daquele fermento bom, uma parte, para se produzir mais. Para que haja sempre produção de pão. Então, de que forma então é esse crescimento do reino de Deus, irmãos? Ele é um crescimento de forma silenciosa. O crescimento da massa ocorre de forma silenciosa. Enquanto você está sendo desprezado, você está crescendo. Enquanto você está sendo desconsiderado, você está crescendo. Enquanto estão dizendo que você não serve para nada, de que não adianta nada, Deus está trabalhando o crescimento na sua vida. Deus está trabalhando o crescimento na sua igreja. Deus está trabalhando o crescimento no seu povo. Esse crescimento silencioso, irmãos,
às vezes, faz muito barulho e nós não sabemos. Esse crescimento silencioso precisa fazer um tipo de barulho que nós e o mundo não entendemos. Que tipo de barulho a igreja precisa fazer? É o barulho que a santidade faz. É o barulho da santidade de Deus. Ou seja, o único fermento que precisa estar misturado com a massa, com o trigo, é o fermento da verdade de Deus, da palavra de Deus, daquele que produz o crescimento saudável, daquele que produz o crescimento verdadeiro. Podemos estar inchados, podemos ter uma massa grande, inchada, mas que na realidade não produz o crescimento que Deus deseja. Já fez o bolo que solou, irmã? Misturou a massa, parecia que ia dar certo, colocou no forno, o bolo cresceu, daqui a pouco ele diminuiu. Daqui a pouco ele abaixou. Tem uns que nem cresce, fica só aquela sola de sapato, fica do mesmo tamanho. Que tipo de barulho e surpresa a igreja precisa fazer na sociedade hoje? É o barulho da santidade de Deus. Precisamos ser santos como Ele é santo. Precisamos ser santos porque só Ele é santo e só Ele pode trazer o verdadeiro crescimento para nós. O crescimento da igreja de Atos 2 não se dava somente pelos milagres e as maravilhas. Os milagres e as maravilhas eram consequência da santidade de Deus. Eram consequências do compromisso. Eram consequência do relacionamento, da intimidade, da comunhão com o Espírito Santo. Então, esse crescimento silencioso, esse crescimento que muitas vezes o mundo despreza, que aqueles que desconsideram a igreja muitas vezes não conseguem enxergar, que temem quando bate a porta, é o crescimento em santidade. Porque podemos fazer muito barulho, irmãos, com as nossas músicas, podemos fazer muito barulho com as nossas ministrações e trazer até emoção a você. Mas quando a santidade de Deus é produzida no nosso coração, nós provocamos mudança de vida. Nós provocamos a transformação do caráter, a transformação, do coração de pedra em coração de carne. E o desejo de Deus é que possamos crescer e multiplicar, ainda que de forma silenciosa, mas principalmente de forma invisível. Como assim, pastor? Não enxergamos, irmãos, quem são os salvos. Não podemos anotar no caderno e dizer, esses são os salvos do Senhor. Só quem tem esse controle é Deus. Só quem sabe quem vai ser salvo é o Senhor. De modo que essa igreja, ela é invisível aos nossos olhos. Invisível porque não sabemos quem são os santos, quem são os escolhidos, quem são salvos por Deus. E ao contrário, da parábola anterior, a parábola do verso 31, que é a parábola do grão de mostarda, esse crescimento se dá de dentro para fora. Entenda, a parábola do grão de mostarda era: uma pequena semente pode gerar ou produzir uma grande hortaliça, que todos vão perceber. Fala do crescimento da igreja para aqueles que estão de fora. Fala do crescimento da igreja para aqueles que estão pelo lado de fora, vão perceber esse crescimento. Mas agora, esse crescimento que Jesus está falando aqui, é o crescimento interno da igreja. É o crescimento invisível da igreja. É o crescimento que ocorre no nosso interior, de dentro para fora, que nós não percebemos. É como o raiar da aurora do texto da palavra de Deus, que diz que é como o nascer da aurora, o nascer do justo, que vai aos poucos e quando percebemos está brilhando como o sol do meio-dia. É o nascer, é o desenvolvimento do teu crescimento com Deus. Ou seja, ao contrário, ocorre um crescimento interno.
Ou seja, essa mensagem precisa começar no nosso coração. E precisa se espalhar. Ela precisa crescer para todos os lados da nossa vida. O resultado invisível produz um resultado visível. Vou repetir. O invisível pode demonstrar ou demonstra um resultado visível na sua vida. Você, quando começou a caminhada com Deus, aceitou Jesus, ninguém viu nada acontecer exteriormente. Ninguém viu nada acontecer contigo. Você continuou sendo a mesma pessoa. Mas Jesus começou a mudança no teu coração. Começou uma mudança na tua vida. E aos poucos, você foi se transformando. As pessoas começaram a perceber. E é por isso que essa mensagem, essa palavra, esse reino dos céus, ele não pode ser misturado. Ele tem que estar intacto e genuíno como Deus quer. E é por isso, irmãos, que não podemos misturar a mensagem do Evangelho com o materialismo. A mensagem do Evangelho com aquilo que você quer ter ou aquilo que você precisa ter. Porque eu sei que você almeja ter alguma coisa. Eu sei que é muito bom ter conforto, eu sei que é muito bom ter um celular da moda, eu sei que é muito bom andar com um tênis legal, com um carro, ter uma casa. Eu sei que você tem o sonho da casa própria, muitos brasileiros têm. Mas não é isso que te qualifica para ir para o céu. Não é isso que te qualifica como abençoado por Deus. Não são as coisas que você tem ou as coisas que Deus te dá que vai dizer o quão abençoado você é. Nós somos abençoados não por aquilo que temos, mas por quem Jesus nos transformou. Ou pela maneira como Jesus tem transformado a nossa vida. É por isso que esse fermento é diferente. Não é o fermento que contamina, é o fermento que salva. É o fermento que restaura. É o fermento que nos qualifica para uma obra. Que nos qualifica ao crescimento genuíno. Que nos qualifica a crescermos em fé, crescermos em graça, crescermos em santidade, crescermos em comunhão com Deus. É o fermento que nos separa como igreja consagrada, reunida, a noiva, que vai morar nos céus com o Senhor. A noiva adornada, a noiva virgem, que vai estar nos céus com o Senhor, que vai se encontrar com Ele. É por isso que essa mensagem, esse fermento, não pode ser misturado com práticas sincréticas, religiosas, misturado com crendices, misturado com outras práticas criadas pelo homem, geradas pela vontade do homem de obter uma bênção, uma graça. É por isso que não podemos misturar com o secularismo, irmãos. E não apenas o secular entrando na igreja, mas a igreja entrando no secular. Olha, não ia falar não, mas eu vou falar. O que eu vi de crente no Rock in Rio com cerveja na mão, ainda tira foto e posta. Ainda tem coragem. Audácia. Irmãos, ou vivemos em santidade, ou vivemos no mundo. Ou vivemos o secularismo, ou nós estamos no meio do secular, querendo ser como aqueles que estão lá. E é por isso que o Senhor nos separa, o Senhor nos chama, o Senhor nos congrega, Ele nos reúne. E é curioso porque o fermento, ele precisa de um processo de descanso. Ele precisa de um tempo para ele crescer. Vai um dia, mistura,
E é simples, irmãos. É farinha e água e sal. O sal pode ser colocado até na massa já, né? Farinha e água. E mistura. E descansa. Coloca mais farinha e água, mistura, descansa. Farinha, água, mistura, descansa. E o tempo passa. Até que chega o ponto certo, o tempo ideal. Fala do trabalho que Deus teve, irmãos, para revelar Cristo para nós, para que o reino de Deus se estabelecesse na nossa vida. Um tempo foi necessário. Um tempo foi necessário para a Virgem dar um filho. Um tempo foi necessário para que Jesus percorresse na terra. Um tempo foi necessário para que os milagres acontecessem. Um tempo Jesus passou no seio da terra, para que ao terceiro dia ele ressuscitasse em glória. E hoje está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está presente. Porque a célula máter, o fermento mãe, ele continua produzindo pão. Ele continua produzindo bolo. Ele continua se espalhando. Ele não parou de se multiplicar. Ele não parou de se desenvolver. Olha, pastor, mas eu já passei tanta decepção na igreja. Olha, mas Jesus disse que teriam falsos mestres. Jesus disse que teriam falsos pastores. Jesus afirmou que existiria uma igreja que se corromperia. Jesus falou sobre isso. E por que nós estamos sobressaltados? Por que a gente está pensando em desistir? Por que muitos estão pensando que louvar a Deus e servir a Deus dentro de casa é o suficiente, enquanto o Senhor nos chama para fora, enquanto o Senhor nos chama a estarmos congregados, enquanto o Senhor nos chama a estar juntos, enquanto o Senhor nos reúne e nos congrega. Você precisa de um tempo também. Um tempo para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Esse período que nós estamos na terra, irmãos, representa o tempo dado por Deus para que nós possamos desenvolver. O tempo esperado por Deus para que nós possamos crescer. Porque vai ter um momento que Ele vai pegar, vai separar e vai produzir aquilo que Ele deseja. Aquilo que Ele quer. Porque esse fermento tem um propósito. Esse fermento tem algo que ele precisa realizar. Outro detalhe, o fermento, ele precisa ser bem misturado. Porque ele precisa atingir todas as partes da massa. Ele precisa crescer para atingir todos os lugares, todos os corações. Todos precisam ainda ouvir a respeito do reino de Deus. Ele precisa crescer, ele precisa desenvolver, precisa de paciência, irmãos. O Evangelho precisa de paciência. Nem sempre é no teu tempo. Ah, como era bom abrir a cabeça e colocar o Evangelho lá dentro. Seria ótimo. Mas é no tempo de Deus. Você precisa ter paciência. Precisa de tempo. Aleluia. A Bíblia fala que esse fermento, ele vai ser misturado com 3 medidas de farinha. Um exemplo, né, que a Bíblia nos dá de quando isso ocorreu, está lá em Gênesis, no capítulo 18, no verso 6, quando Abraão estava trabalhando e de repente 3 anjos aparecem para Abraão. E Abraão vai correndo para dentro da tenda. E ele fala com Sara, dizendo: Sara, prepara aí 3 bolos, 3 medidas de farinha com fermento para esses homens que estão aqui. Ele mata um bezerro, ele faz e oferece o melhor. E aquilo, né, é o momento em que os anjos afirmam para Abraão de que ele seria o pai de uma grande nação. É o momento em que Deus afirma que haveria crescimento a partir de um único casal.
A partir do pouco que eles tinham, eles iam ter muito. A partir daquilo que eles possuíam, eles iam multiplicar. E no momento dessa afirmação, a Bíblia vai dizer que Sarai duvida. Ela duvida. Ela fica com medo da responsabilidade. Porque como assim? Eu pequena, idosa, fraca, com os meus defeitos, não parece que essa promessa vai se cumprir na minha vida. Não parece que isso vai acontecer na minha casa. Não é assim, às vezes, como a gente se sente com as promessas de Deus, irmãos. Às vezes parece que Deus promete coisas para nós, e nós falamos, nossa, não dá, Deus, eu sou incapaz. Não dá, Deus, o tempo já passou, já estou velho. Chama um novinho para fazer essa obra. Chama alguém com gás para fazer essa obra. Enquanto Deus fala conosco, Ele diz, eu não quero um novinho, eu quero alguém obediente. Eu quero alguém que me ouça. Eu quero alguém que seja direcionado pelo Espírito. Eu quero alguém que se arrependa. Eu quero alguém que seja convertido de verdade. Eu quero alguém disposto, que tenha coragem para ir, muitas vezes, contra desejos de homens, vontades de homens. Às vezes Deus está chamando você, meu irmão, para essa obra. E muitas vezes nós fugimos, nós nos escondemos, ou fazemos como Sara, nós rimos e falamos, não pode ser. Ficamos sorrindo de dentro da tenda, enquanto Deus está nos chamando para fora. Ficamos duvidando dentro da tenda, escondidos na nossa incredulidade, escondidos na nossa falta de fé, enquanto Deus está falando, vem para cá, que eu vou te apresentar a minha realidade. Vem para cá, que eu vou te apresentar a realidade dos céus. Ou vem para cá, porque eu quero fazer algo novo e bom na sua vida. Aleluia. E esse é o convite de Deus para nós, meu irmão. É o convite de Deus para você. Ele quer fazer algo novo, algo maravilhoso na sua vida. Mas entenda que o propósito do fermento e o propósito dessa mistura da massa e do fermento é produzir pão e bolo de qualidade. Hoje está na moda, irmão, a padaria gourmet. Você vai na padaria e por acaso a padaria vende pão. Porque lá vende tudo. Vende comida, vende salada, vende frango, vende pizza. A padaria tem de tudo, até tem pão. E é luz, lâmpada para cá, você pode tirar foto, postar nas redes sociais que você foi naquela padaria chique, maravilhosa, toma café da manhã. Vende de tudo. Mas o que qualifica uma padaria é ter pão de qualidade. Porque a padaria pode ter o pão mais bonito que for, mas na hora que você comer, você vai perceber. Tem pão que é bonito por fora, mas quando a gente come, a gente percebe, isso aqui está passado. Isso aqui está fora do tempo, fora do prazo. E o fermento de Deus para nós, irmãos, representa o tempo de Deus para produzirmos pão de qualidade que vai alimentar gerações, que vai alimentar multidões. Produzirmos ou sermos capazes, com a nossa fé, de vivermos uma vida cristã de qualidade. Uma vida cristã que representa um crescimento verdadeiro. Porque o crescimento de Deus não fala somente do número, mas fala também de atingirmos o propósito de Deus, atingirmos a vontade de Deus. Os números acompanham, os números são o resultado, a consequência desse crescimento verdadeiro e fiel. E eu sei, querido, que se você está aqui nessa noite, é porque você quer experimentar um crescimento verdadeiro diante de Deus.
Mas às vezes, para nós crescermos em fé, para nós crescermos diante do Senhor, tem coisas na nossa vida que a gente vai ter que tirar. Tem fermento de fariseu misturado, vamos ter que cortar. Tem levedura que não é de Deus, vamos ter que tirar da nossa vida. Tem coisas na nossa vida que já estão estragando, que já estão produzindo até um mau cheiro, e que a gente tem que cortar essa massa, jogar fora, e ficar só com a multiplicação de Deus. Porque como eu dizia, queridos, o que vai determinar o bom pão, o bom bolo, não é só o fermento, mas é o trigo. E perceba que o Senhor ele fala de uma outra parábola. Ele fala da parábola do joio e do trigo. De modo que esse fermento, ele precisa estar misturado com o trigo de Deus, com o trigo selecionado por Deus. Porque quem seleciona é Deus, quem opera é o Senhor. Quem separa o joio e o trigo são os anjos de Deus. Então, quando esse fermento, quando o reino de Deus, ele se mistura com essas medidas de trigo que são selecionadas, nós produzimos um bom bolo. Quando conseguimos alimentar uma grande quantidade de pessoas. Perceba que o texto, quando fala de 3 medidas, está falando de uma grande quantidade. Uma medida representava 13 litros. Ou seja, 39 litros de trigo. Muita coisa. Porque sozinho, uma medida pode ser pouca. Mas quando juntamos 3, nós conseguimos fazer grandes coisas. Não é à toa que a palavra de Deus vai dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. O Senhor está presente na massa, meu irmão. Tem turbulência, você é amassado, você é jogado para lá, pega o rolo compressor e passa por cima de você. Mas tudo isso faz parte do processo de Deus na sua vida. Tudo isso faz parte do agir de Deus. O fermento sozinho, na massa, pode não produzir muita coisa. Mas nós colocamos água. E quando nós colocamos água, nós criamos um ambiente propício para a multiplicação dos fungos. Não é bactéria, né, irmão? São fungos. O irmão é biólogo, senão o irmão vai me corrigir. Criamos um ambiente propício. E é por isso que o Senhor, quando nos deixou aqui, a Bíblia diz que Ele não nos deixou órfãos. Ele derramou a água do Espírito Santo sobre nós. Ele derramou sobre nós da sua presença. Em outras palavras, Ele nos deu o ambiente necessário para que possamos multiplicar no seu nome. Ele nos deu um ambiente propício para que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Ele derramou sobre nós a água do Espírito Santo, que nos mostra que precisamos ter santidade. A água do Espírito Santo nos mostra e nos dá a direção que precisamos tomar. Ela nos constrange com o nosso pecado, nos mostrando que precisamos nos arrepender. É o Espírito Santo quem guia a sua igreja. Ele se entristece quando pecamos. Ele nos mostra aquilo que Deus quer falar conosco. Ele revela a sua palavra para nós. É essa presença de Deus que faz, que misturado com aqueles que são crentes verdadeiros, aqueles que se voltam para o altar, aqueles que são trigo de verdade, eles vão se misturar e se apegar a essa presença, e eles vão multiplicar, e eles vão crescer para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e vai impactar as gerações, as nações, vai fazer mudança nessa terra, vai fazer com que vidas sejam transformadas, com que casas e lares que estão em prisões, em trevas, sejam verdadeiramente chamados para a luz e vivam em vitória. É disso que Deus está falando nessa noite contigo, de uma transformação que Ele começou na tua vida, de algo que Ele começou lá atrás, e que o Espírito está trabalhando, moldando uma massa para fazer com que cresça para a honra e glória do seu nome. Aleluia! Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Deus quer que você tenha sabor. Porque não adianta, irmão, ter massa, ter um pão muito bonito, mas não ter sabor. E o pão era salgado. O pão francês é salgado. Tem que ter sal, meu irmão. Tem que ter sabor. Senão você vai ter que comer pão misturado com alguma coisa. Tem o pessoal da antiga aí que adora misturar as coisas no pão. Faz o frango, aí pega o caldinho do frango e joga dentro do pão. Pega a sardinha, abre a lata de sardinha, aí coloca maionese com sardinha, mistura tudo e coloca dentro do pão. Tem gente que come até sorvete com pão. Só misericórdia. A irmã falou camarão com você é elite, né? Eu não conheço o que é isso. Camarão com pão. Isso eu não conheço. Pobre só conhece pão com ovo, irmão. A verdade, irmãos, que Deus está trabalhando na sua vida para que você tenha o sabor de Deus na medida certa. Que você faça a diferença de Deus na medida certa e cresça no momento certo. Porque existe o tempo para fazer o pão. Existe o tempo para colocar no forno. Eu vi uma história não muito antiga, que fizeram uma padaria e que colocaram ar-condicionado na padaria. Estava muito quente, a gente sabe, tem que ter uma temperatura ideal para fazer o pão. E daí não conseguia fazer o pão certo de jeito nenhum. Daí descobriram que era o ar-condicionado que estava influenciando na temperatura do forno e que não estava deixando com que o pão chegasse na temperatura correta. Olha quantas variáveis estão influenciando no bom pão. Até a temperatura do forno influencia. É por isso que nós precisamos estar cheios do fogo de Deus. Ele tem o fogo na medida certa. Ele tem a fornalha na medida certa. Para que a gente possa estar produzindo aquilo que vai gerar vida, aquilo que vai alimentar multidões, aquilo que vai transformar gerações. Eu quero orar junto com você nessa noite. Eu quero orar por quem quer produzir, por quem quer crescer. Eu quero orar por quem quer ser misturado nessa água do Espírito para gerar vida, para gerar transformação. Queria que você ficasse de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor. Não entendemos o agir de Deus, irmãos. Não entendemos os caminhos de Deus. Não entendemos o que Deus está fazendo, a mistura que Ele está realizando. Mas essa mistura, no final, vai produzir um resultado. No final, essa mistura vai gerar um resultado que eu creio que na sua vida vai ser o resultado de um pão fresco, cheiroso, abençoado. As variáveis são muitas, mas o principal é o bom fermento. E o bom fermento nós já temos, irmão. É o bom trigo. E o bom trigo depende de nós. Do quanto nós queremos ser purificados por Deus. Somos fracos, somos pequenos sozinhos. Mas quando juntamos com o nosso irmão, nós nos tornamos fortes. Será que você pode dizer isso para o teu irmão? Diga, sozinho eu sou fraco, irmão. Mas com você eu sou forte. É por isso que aos casais, a Bíblia, muitas vezes nós aconselhamos os casais e a Bíblia diz, né, que o cordão de 3 dobras, ele não arrebenta facilmente.
Porque sozinhos somos fracos e pequenos. Mas quando nós juntamos a nossa fé, meus irmãos, quando juntamos o pouco que nós temos, nós somos capazes de multiplicar, de gerar fé, de gerar vida. Eu quero orar por você. Você que diz, olha, eu quero essa multiplicação na minha vida. Eu quero essa santidade na minha vida. Eu quero esse agir do Espírito na minha vida. De modo que eu cresça, que eu desenvolva. Eu quero gerar vida. Eu sou chamado para gerar vida. Deus tem um chamado contigo. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vem aqui que eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Amém. A irmã falou para eu desligar o ar, senão o pão vai ficar fora da medida aqui. Desliga aí, Fernando, por favor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, quantas vezes nós queremos fazer barulho, Pai. Quantas vezes nós queremos fazer um grande evento, Senhor. Quantas vezes nós cremos no grande ajuntamento, Pai. E desprezamos aquilo que é invisível. Aquilo que não vemos. Aquilo que, Pai, que o Senhor valoriza. Porque a Tua palavra fala, Senhor, para nós não olharmos para aquilo que estamos vendo, não andarmos por vista, Senhor. Mas a Tua palavra nos chama a vivermos pela fé. A olharmos para o crescimento que ocorre quando ninguém está percebendo. Esse amassar na tua vida, meu irmão. Essa luta que você enfrenta. Laracalabaçou. Esses desafios que se apresentam todos os dias para você são para amadurecer a tua fé. São para fazer você crescer. São para que Deus coloque mais água e mexa, aleluia. E quanto mais água Deus coloca, mais você fermenta, mais você cresce. Recalabiaçou, Nicarabiandou-se, Nibinariandou-se, Calabiandai. Ô Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida dos meus irmãos na Tua presença, ó Senhor. O Senhor conhece cada coração que está aqui, Pai, cada necessidade. E eu quero Te pedir, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor derrame sobre ele, sobre ela, nesse momento, Pai. Duramanarande colibanaisi, ribinaraki alabandara sore calabiandai, ribandari ando siminai, recabiando nahabanasi cobinarai, ribinarabias salabiandacom. Mistura, Senhor, a água que vem do trono de Deus, o Teu Santo Espírito, Senhor, a renovação que vem do Espírito Santo, ó Deus. Começa a mexer nessa massa aí, meu irmão. Começa a sentir a presença de Deus na tua vida. Começa, Senhor Deus, a quebrar os laços, Senhor. A tirar da nossa vida, Pai, o fermento que não é teu, o fermento que contamina, o fermento da maldade, da imundícia, Senhor. Tira da nossa vida, Pai, aquilo que não nos deixa viver em santidade, Senhor. Tira da nossa vida a maledicência, a hipocrisia. Tira do nosso coração, ó Deus. Ah, Senhor. Levante as suas mãos. Adora o Senhor.